esse vídeo para abordar sobre a época clássica da psicopatologia, né, que se inicia em Pinel, né, que é o início do pensamento científico em psicopatologia, inserindo o método clínico e, ao mesmo tempo, construindo uma nosografia e uma etiologia da doença. Então, para Pinel, recapitulando, a doença você tinha duas faces. Uma com efeito cerebral e o outro com alcance das paixões, né? Então, aquela divisão entre causa moral e causa orgânica, ela está dividida, então, desde Pinel, com o nascimento da psiquiatria, né? E aí Pinel inventou a primeira nosografia psicopatológica, né? Então, ele inventou um conhecimento bem rudimentar sobre nosografia, né? Só com 5 famílias de doenças, né? Que primeiro ele coloca a demência precoce, né? Aí no slide, na verdade são 4. Aí no slide a gente está apontando uma a mais, né? Essa demência precoce seria o que a gente chama hoje de esquizofrenia, né? Que seria, então, ele está descrevendo ali um estado demente, quer dizer, a pessoa não fala, o vulgo não fala lé concré, né? A linguagem ela é totalmente quebrada, o pensamento é quebrado, a higiene é depreciada e o estado do sujeito é depreciado, né? Então, a gente já tinha uma espécie de loucura, né, que Pinel já utiliza ela, da demência precoce, né? A demência, que hoje em dia a gente é conhecido como uma doença neurológica, né, que afeta as pessoas com mais idade, né? E aí se tem também essa mesma vivência um pouco parecida na esquizofrenia, que é essa quebra, né, das coisas, essa falta, essas lacunas da fala, lacunas do pensamento e essa falta de conexão com o mundo externo, né? E aí Pinel localiza esse tipo de patologia, que mais tarde a gente vai chamar ela de psicose. Por outro lado, também a gente tem a ideia da oligofrenia, que era chamada, que hoje a gente chama de debilidade intelectual, né? Então, em Pinel você tinha o nome dela oligofrenia ou idiotia. O termo oligofrenia e idiotia, ela ficou muito presente na psicologia durante vários anos da história, né? E aí com um estado muito presente, né? E aí, um outro termo presente, que é o termo neurose, que seria, desde Pinel, doenças, umas vivências corporais patológicas sem correspondência no corpo orgânico. Então, desde aí, Pinel ele já deixa um espaço para se pensar que o corpo ele pode ser afetado pela palavra e pode ser também afetado pela ideia. E aí você também tem a mania barra melancolia, né? Pinel vai dividir, então, pacientes com determinados tipos de delírio ou pensamentos bizarros, de grandeza, né? Com pensamentos muito grandes, né? Eu sou o rei, eu sou Napoleão, né? E ao mesmo tempo com um psiquismo muito acelerado, que ele chama de mania, e que esses pacientes variam do estado de mania para o estado de melancolia, né? Essas duas vivências, ele nos separou como se fossem duas patologias diferentes. Ele colocou como a mesma patologia, mania barra melancolia, né? E a melancolia é o que a gente entende hoje como depressão, né? Então, entretanto, aí ele demarcou um tipo de melancolia com base psicótica, né? Tanto a mania, a fase maníaca do sujeito, como a fase melancólica, a gente tem aí a presença de delírios e alucinações, né? Na mania, o pensamento acelerado, né? Todos os elementos do psiquismo acelerado, mas na melancolia o contrário, né? Todos os elementos do sujeito lentos, né? E com sentimento de culpa e desejo de morte muito grande, né? Então, são esses dois tipos de patologias presentes aí na primeira nosografia de Pinel. E aí, com a ampliação do trabalho do psiquiatra, começou então a crescer a psicopatologia
E ela ficou por muito tempo ali como um fazer da neurologia, né? Na psiquiatria alemã, a psiquiatria ela virou uma subneurologia, né? E aí ele ficou com um fazer médico de alguns psiquiatras muito incipiente, mas não tinha ainda uma disciplina da psicopatologia, uma abordagem da psicopatologia formal ainda, né? O que se tinha ali é o estudo e, ao mesmo tempo, a estruturação de alguns elementos nosográficos, de algumas famílias de doença e sobre a causa da doença, né? E essa mesma divisão da causa psíquica, né? E aí, nessa lógica, a gente tem na psiquiatria clássica, na psiquiatria alemã, que é uma psiquiatria de base mais noso, né? Mais a tentativa de tentar estudar a doença mental pela via da empiria e da localização orgânica, né? E aí ela é baseada aí na clínica empírica, né? Que era entendida como o cérebro como órgão da mente, né? E baseado na clínica empírica, quer dizer, era necessário localizar os sintomas da doença, assim, numa ordem mais objetiva, né? Então, a clínica alemã investiu mais nessa ideia objetivista de doença, né? Tentando localizar e achar correspondentes orgânicos para a doença psíquica, né? E já a psiquiatria francesa, ela baseou também um pouco nessa ideia, né? Do cérebro como órgão da mente. Entretanto, assim, bastante parte dos psiquiatras franceses, apesar de expandirem a clínica, o conhecimento nosográfico, etc., eles persistiram numa ideia, né, baseada na psicofísica, né, de que as pessoas não adoeciam só por causa orgânica, né, eles adoeciam também por ideias e pensamentos. Então, as ideias e os pensamentos também adoeciam as pessoas, né? E assim, essa confirmação de que a ideia e o pensamento também adoecem, baseado na psicofísica, ela vai ser base também, posteriormente, para Freud e para a fenomenologia, né? Então, a psiquiatria francesa foi basicamente utilizada pelas ideias de Breuer e Charcot, né, que eram então professores de Freud. Né? Então, a expressão psicopatologia né, na França e na Inglaterra, ela ainda não tinha manifestado ainda na tradição médica, né? Então foi Jaspers que cunhou esse termo e, de certa forma, tentou reunir a psicopatologia, o fazer da psicopatologia na utilização, então, de grandes tratados, né? Então, primeiro, Jaspers ele localizou a psicopatologia como uma ciência, né, bem estruturada. E ele tentou estruturar essa ciência, que é a psicopatologia, com base nas questões da neurologia, quer dizer, do pensamento cerebral, do pensamento estatístico e principalmente na psicologia, né? Então você tem ali vários âmbitos, né? No pensamento fisiológico, no pensamento estatístico e também psicológico. Então você tem esses três ramos, né? E aí Karl Jaspers amarrou essas causas nesse conhecimento amplo, né? E ele falou então que a estatística, a biologia, a psicologia, eles são grandes formas e a filosofia também, né? São grandes modelos de pensar a doença mental, né? De uma grande área de atuação bem complexa, né? E aí, para tentar organizar esse fazer que é a psicopatologia, né, ele começou então a inventar os grandes tratados de psicopatologia. Então, um grande tratado de psicopatologia começa em Jaspers, né? O que ele estava tentando era tentar formalizar a psicopatologia e tentar formalizar a nosografia, né, para tentar, de certa forma, universalizar
esse conceito universal que era a psicopatologia, né? E mais tarde a gente vai ver a influência então de Karl Jaspers, principalmente do ponto de vista fenomenológico, né? Ele ainda não tinha, nesse primeiro momento, ele ainda não tinha aplicado a psicopatologia, a fenomenologia, a psicopatologia, mas aí ele localiza então a psicopatologia como um ramo da psicologia, né? E aí é muito interessante a ideia de Jaspers, porque ele fala que os fenômenos normais, né, das pessoas normais, os fenômenos psicopatológicos normais estão presentes nos fenômenos psicológicos patológicos, né? E os fenômenos patológicos são presentes nos fenômenos normais, ou seja, você não tem ali uma diferença entre esses fenômenos, né? Isso aí, a vida normal está no patológico. Então, Jaspers ele tem esse questionamento sobre o normal e patológico, né? E ele fala que em psicopatologia seria quase que impossível essa separação entre normal e patológico. E aí ele vai falar o seguinte, que a função, então, da psicopatologia é compreender, né? Ele já coloca esse termo, compreensão do psiquismo dos doentes, né? Então, a ideia seria, então, descrever essas doenças de forma cada vez mais minuciosas, né? E aí a gente tem, assim, eu tenho aqui esse manual, uma coisa extremamente rebuscada, extremamente sofisticada, as descrições de Karl Jaspers sobre os vários sofrimentos mentais, né? Junto aí com a organização da psicopatologia como uma ciência de vários campos, você tem então Kraepelin, né? Então Kraepelin ele foi um passo um pouco atrás de Jaspers, no sentido de colocar a psicopatologia como um ramo da psicologia, né? E colocou a psicopatologia mais como um ramo da neurologia, né? Porque ele estava convicto que as doenças mentais eles tinham uma causa cerebral e eram passadas de forma genética, né? Então isso aí é a questão de Kraepelin, né? Então Kraepelin ele também foi um dos principais responsáveis pela popularização, pelo estudo e pela organização da psicopatologia. E qual a ideia dele? A ideia dele era o seguinte: olha, é necessário colocar a psicopatologia numa linguagem universal, né? Essa tentativa de colocar a psicopatologia numa linguagem universal era estudando os signos das doenças e localizando com a causa orgânica, né? Mas aí, não só dessa questão organicista viveu Kraepelin, né? Kraepelin foi responsável por grandes feitos e por grandes organizações de psicopatologia. Por exemplo, o termo então de psicose que estava presente então na ideia de demência precoce, ele evoluiu muito para Kraepelin como esquizofrenia, né? E ele vai falar que o principal elemento desses sujeitos são elementos do psiquismo cindidos, né? Esquizo de cindido, de quebrado, né? A fala, o pensamento, a ideia de personalidade, e diferenciar a psicose psicoses esquizofrenia, de esquizofrenia ou paranoia. A diferença, então, da esquizofrenia para a paranoia, né? Mais tarde a gente vai ver a diferença desses dois, seria, então, que na paranoia se tem um sujeito com delírio, e na esquizofrenia você não tem um delírio estruturante, um delírio que estrutura a personalidade do sujeito. Então, ele amplia essa ideia. Kraepelin é o primeiro a usar o termo autismo, né? E o termo autismo não tem nada a ver, nesse tempo aí de Kraepelin, ele não tem nada a ver com a ideia que a gente tem hoje de autismo, né? Ele tem a ver com a ideia de que todo psicótico, né, todo sujeito psicótico, ele tem uma retração do eu, quer dizer, o sujeito ele fica preso ali nos delírios, nas ideias, e ele tem pouca libido, ele tem pouca energia para o mundo, né? Então, essa determinação de Kraepelin, os estudos de Kraepelin sobre a psicose, elas foram fundamentais, né? Então, a psiquiatria clássica, ela termina aí com
com Kraepelin, mais tarde a gente vai ver então sobre a psiquiatria moderna, né, fenomenológica e também psicanalítica, fenomenológica e psicodinâmica. Um abraço a todos, até a próxima.